assim, é com criança. Ai, sempre, né? Ai, Jesus. Ai, é pesada. Foi no mesmo dia, né? Então, durante a manhã, a gente tava... Era o período ali da pandemia. Então, a gente tinha todo aquele protocolo de levar as vítimas e tudo mais. A gente tava com um senhor que tava sintomático. E ele tava passando mal, com falta de ar. A gente colocou ele no resgate e tava indo. Na hora que a gente tava descendo a rua, apareceu uma mãe com um nenenzinho no colo e pediu: bombeiro, bombeiro, para aqui, né? Minha filha não tá respirando. E daí a gente constatou que a filhinha tava em parada de 3 meses. 3 ou 2 meses. Ela era muito nenenzinho, assim. Daí, a gente já pegou, já começou a iniciar a manobra, ela voltou. E daí, nisso, a gente falou, vai ter que levar ela assim. Então, tava com o senhorzinho e com a neném. Eu tava com a nenenzinha no colo, ofertando O2 pra ela, né? Oxigênio pra ela. E ela tava machucadinha. Aí, a gente chegou no hospital, a gente deixou o senhor e levou ela pra pediatria. E daí, a médica, na hora, falou, quero conselho tutelar aqui. A gente, por quê? Ela falou assim, essa criança foi agredida. Ela tá com as manchas aqui, são de mordidas. Então, era uma mordida que estava na bochecha. E a cabecinha dela, ela tava com traumatismo craniano. E daí, nisso, a gente já falou, não, mas a mãe falou que ela caiu do berço. Falou, não, caiu do berço. Bateram nela. Meu Deus. Esse foi só o começo das 24 horas. Aí já fiquei chocada com isso, mas feliz de que a criança estava viva. Né? E daí, no período da noite, como era época de pandemia, a gente foi acionado para um incêndio. E, normalmente, quem chega primeiro é o AB, né? O autobomba. Só que, como o resgate já estava no meio do caminho, a gente foi a primeira viatura a chegar no local. Então, a gente chegou no local e a gente constatou mesmo que estava pegando fogo na casa. E a gente tentou entrar, só tinha muita fumaça. Nisso, a gente conseguiu tirar 2 crianças lá de dentro. Então, tinha 2 pequenininhos. Uma de 3 e um de 4. Eles pequenininhos, tudo soltando fuligem pelo nariz ali, mal. E a gente ficou feliz de ver eles, né? Olha, tem mais alguém dentro da casa? Aí foi na hora que a criancinha falou assim, minha irmãzinha tá lá. Gente, sua irmãzinha, quantos anos ela tem? Ela é bebezinha, ela tá no berço. Aí tenta entrar na casa, não consegue. Aí chegou a B, chegou o área, né? Que é a parte do comando. Todo mundo fazendo incursão na casa e nada de achar a criança. Pega a câmera térmica e procura até que no final achou a nenenzinha. Só que nisso, a rua já estava lotada, porque era uma comunidade, né? Na parte da favela. E estava todo mundo indignado com a mãe, porque a mãe era usuária. Ela pegou o dinheiro do bolsa, sei lá o que lá, que estava tendo, né? Da época da pandemia. Auxílio, né? Emergencial. Isso. Ela pegou o auxílio emergencial, foi na boca para comprar um celular e droga. E deixou as crianças em casa. E deixou uma vela acesa. Então, pegou fogo na casa. Os pequenininhos conseguiram sair no corredor, mas a neném ficou. E daí, na hora que a favela virou, e a mãe chegou. E nisso, a gente pegou o bebê. Na hora que a gente pegou o bebê, quer dizer, tava com o Cabo Bruno. E ele pegou e me passou. Na hora que eu peguei o bebê e eu olhei, aquela cena não sai da cabeça. Tipo, na hora que eu falo, eu lembro, né? Então, o bebezinho tava todo carbonizado. Peguei o bebê. E pra favela não virar, o pessoal não ver aquilo, só pra achar que a criança só tava ferida, eu tive que entrar dentro do resgate. Fecharam a porta. Começaram a sacudir o resgate também, porque tinha muita gente, o pessoal queria ver. Seguraram a mãe pra não bater a mãe. Queria saber o que ia fazer com a mãe, né? Queria saber o que aconteceu com as crianças pra fazer... Sim. Nossa. Aí, nisso falaram, sai daqui, e a gente saiu. E daí, nisso, eu fiquei com a criança. Então, Carbonizado. Então, tava toda pretinha, não dava mais pra enxergar, só dava pra enxergar os cotoquinhos, chupeta. Então, foi um dia muito forte, muito marcante pra mim. Nossa, 2 crianças. 2 crianças. Tanto que não pode nem fazer isso, né? Mas a gente, foi atípico isso, a gente saiu. Não tinha o que fazer. Falou, o que vai fazer com a criança? É cena de crime, tem que voltar com o bebê lá. Mas a favela... Aí, favela virada. Aí, depois de um tempo que a gente conseguiu voltar, colocou a criança lá e chamou toda... Meu Deus do céu. Então, foi muito forte. Caramba. Isso pra mim. Uma das, né? Porque bombeiro todas são marcantes. E a minha mãe é delegada de polícia. Teve uma época que, assim, foi em questão de meses. Foram 2 ocorrências seguidas, 2, de mães que deixaram... Uma foi pro baile funk e a outra foi comprar droga. A mesma coisa, só que uma das crianças achou um isqueiro, e a outra foi a criança que também estava brincando com a vela, a mais velha, né? Acabou brincando com a vela. E sempre os bebês, né? Não conseguem sair. A mesma
coisa. É impressionante como o adulto... Como isso é comum. Como é comum e não é tão divulgado. Não, não é. Porque a mídia abafa, né? Abafa. Não é tão divulgado. Cara, impressionante. E é triste. E qual é a sua outra... Nossa, que tristeza, meu. Isso É outra. pesado. Essa não tem como, cara, você pegar um bebê carbonizado no colo. E minha cunhada estava grávida nessa época. Então, eu fiquei muito mexida. Tanto que na passagem de serviço, eu não conseguia falar. Eu não conversava. Eu estava quieta. Aí, meu sargento olhou e falou, vai para casa, vai pro interior, fica tranquila lá. E eu estava saindo de um serviço de 48, na verdade. Estava dobrando, né? Daí, pandemia estava pesada. Então, eu consegui ficar mais tempo em casa, mas aquilo mexeu muito comigo de ver o nenenzinho. E naquele dia a gente não sabia ainda o sexo, né, da minha neném, da minha cunhada, na verdade. E eu que ia descobrir. Aí, aquele dia eu tinha certeza que ia ser menina. E daí eu falei isso para os meus pais e no dia do chá revelação eu que fiquei responsável por descobrir e era uma menina. Caramba. Hoje Laís tem 4 aninhos, fofinha, mas foi 4 anos atrás de sua ocorrência. Caramba. Muito marcante. Muito marcante.